Amados irmãos, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Que o Senhor nos auxilie a levar algo de real, de prático, do que a gente vai ver hoje lá para fora, lá para a nossa vida. O que vocês acham? Oh, yes, I like that. Parece que eu ouvi algumas pessoas novas que estejam pela primeira vez aqui. Vocês poderiam só levantar a mão para eu ter uma ideia? Ok. Eu pergunto, primeiro para dar boas-vindas, a gente quer criar uma boa impressão para vocês, não é? Tentar me comportar aqui o máximo. Mas, sobretudo, porque essa palestra é uma continuação da palestra da semana passada. E como eu havia dito a vocês, nós vamos fazer várias palestras sobre esse assunto. Ok, gente? A gente vai abordar esse assunto de formas diferentes por um tempo, até a gente achar que se cansou dele. Ok? Vocês vão ficar ansiosos pelo número de vezes que a gente vai falar sobre isso? Ok. Então, a gente já está evoluindo. Maravilha. Olá, muito bem-vinda. Amo. Nossa, energia total. Olha só, gente. Nos primeiros 5 minutos da palestra, eu vou tentar passar... aliás, eu não vou passar, eu vou voar nos slides. Porque são slides que é um assunto que nós já vimos na semana passada. Mas se eu não fizer essa pequena introdução, vocês vão ficar meio que desalojados. Bom demais ver aqui. Formosa, com saúde, não é? Fantástico. Está com cara de Cristiane já. Muito bom. Então, vamos aí, amigos. Estamos firmes? Sim. Já nos cumprimentamos hoje ou não? Não. Então, vamos fazer isso agora. Boa noite. Vamos falar oi, não é? Agora sim. Agora está gostoso. Valeu. Essa energia. E olha só, para quem talvez não esteja aqui sempre, eu adoro interagir com vocês, não me importa onde pare a palestra, se vocês quiserem fazer perguntas, desde que seja sobre o assunto, é claro, levante a mão, pergunte, fale, faça comentário, mas lembre que os principais comentários têm que ser feitos pela palestrante, então não se estendam muito. Então, além do que a gente está sempre à disposição depois das palestras, ok? Estamos prontos? Sim. Então, vamos lá, então. O assunto, então, hoje vai focar nas conexões espirituais, porque foi aonde nós paramos na semana passada. Foi quando nós começamos a ver as relações da ansiedade com a mediunidade. E a gente vai voltar a esse ponto novamente hoje. Então, a primeira coisa que nós vamos querer lembrar... que na realidade é o mais importante, é que esse assunto é fundamentalmente baseado nos ensinamentos, nas palestras do nosso queridíssimo doutor Sérgio Felipe de Oliveira. E as obras contíguas aí que nós estamos como embasamento. Hoje nós vamos focar sobretudo no pensamento e vida, mas vamos continuar a trazer o material do livro O Homem Integral e faremos algumas referências ao Livro dos Médiuns e à Revista Espírita. Muito bem, então nós vamos aqui lembrando que na semana passada nós vimos que Joana de Ângeles nos lembra que a marca desse século é a insegurança. Esse é o mundo em que vivemos. E que esse sentimento de insegurança é necessariamente o principal gerador da ansiedade. Ela nos lembra, então, que a ansiedade é um estado emocional, essencialmente, que vem de uma sensação, aliás, muito desagradável.
mas é uma sensação indefinida de que algo desagradável está para acontecer. E você olha para um lado, você olha para o outro, você simplesmente se vê nesse campo de alerta, de estado de alerta. Quando é que vem a bomba? Em outras palavras, é mais ou menos isso. Nos coloca numa atitude de alerta, num sentimento indefinido de insegurança. E a definição mais clara e mais objetiva do Dr. Sérgio Felipe é que a ansiedade é basicamente um medo de não sei o quê. Não é? Isso realmente define com bastante clareza. E, com certeza, para você que vive no futuro, mais ainda do que no presente, aliás, isso é algo característico da maioria de nós, é ou não é? E o C? Nós estamos convivendo, vivendo, absorvendo todos os efeitos da síndrome do EC. E se isso acontecer? Isso não acontecer? E se eu mudar de casa? E se eu mudar de emprego? E se eu for despedido? E se eu não casar? E se eu não arranjar ninguém na minha vida? E se eu não tiver filho? E se eu tiver filho? E se tiver filho, será que vem com saúde? É o C. É realmente uma inquietante, uma angustiante emoção que nós constantemente alimentamos e não nos damos conta que estamos vivendo nesse estado de espírito. Desagradável, né? A gente viver nessa sensação de falta de harmonia em nossa vida, de uma certa constância. Muito bem. É realmente a síndrome do EC. E nós comentamos que a ansiedade, com essa síndrome, ela é algo mundial. Os dados aqui são de 2016. Eu tomei o cuidado de trazer dados de antes da pandemia. Imagine os dados atuais, pós-Covid, não é? Nós vimos também que, felizmente, pelo menos isso dá um pouquinho mais de felicidade, mais de conforto, que nós não estamos sozinhos mesmo. Um adulto entre 5 é tido como uma pessoa que sofre do transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade propriamente. Em termos de todos os transtornos psíquicos, aqui nos Estados Unidos, psíquicos emocionais, aqui nos Estados Unidos sozinho, a ansiedade é número 1, com 19% de incidência. E o Brasil não fica atrás, na realidade não fica atrás, não fica totalmente na frente. O Brasil é o país número 1. Nisso a gente ganha bem. O país mais ansioso do mundo. Isso dados da Organização Mundial de Saúde. Isso é um dado impressionante, né, gente? Um país ser considerado o país número 1 com incidência, com altíssima incidência de ansiedade. Muito bem. A questão é que a ansiedade não é só desse mundo, não. A gente já vem ansioso da outra vida. É possível uma coisa dessa? A gente já vem ansioso da outra vida. A gente vê isso claramente naquele livro tão conhecido, Nosso Lar, não é? Relatando a ansiedade das pessoas quando estão se preparando para reencarnar, entrando lá para o Instituto da Reencarnação. Ai, como é que vai ser? Ai, será? E se eu não vencer de novo? E se eu cair de novo? E se não der certo essa vida de novo? O povo já vem ansioso de lá. E Kardec sabia disso, tanto é que ele pergunta aí seus mentores. No Livro dos Espíritos, ele pergunta que na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua reencarnação? É mole um negócio desse, gente? A gente já nasce ansioso. É ansioso de berço. Então, os mentores respondem de ansiedade bem grande ainda por cima. De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou não. O retardarão ou o farão
avançar conforme a suporte. Suporte aí não é peso, ó vida, ó azar, ok? Não é a síndrome da vítima. Suporte no sentido de passar por elas, de aguentar, porque as crises vêm. E quando as crises vêm, se você não tiver um lastro, uma fundação, você pode realmente se desestruturar. Porque crise nenhuma é fácil, né? Alguém gosta de passar pela crise? Aí vem aqueles slogans em português, né? Tire o S da crise. Que palavra que aparece? Eu tô perguntando para vocês, gente. Tire o S da palavra crise. Aparece o quê? CRI. Que beleza. É de um alcance impressionante. CRI, ou seja, a crise é um momento de criar o quê? O que vocês acham? Criar mais ansiedade. Muito bom, muito bom. Criar mais ansiedade. Criar o quê, gente? Novas expectativas? Gente, a gente está falando de sair da ansiedade, de superar a ansiedade. O que a gente faz? Criar soluções. Uma vez eu ouvi isso de alguém e me fez muito bem. Quando você estava lá na escola, você tinha uma prova de física, de química, aparecia um problema, que normalmente envolve matemática, essas matérias, aparece o problema, qual é? O que você precisa fazer para passar de ano? O que você precisa fazer? Achar a solução do problema. Achar a solução do problema. Esse é o principal enfoque. Se nós começarmos a trabalhar a partir de amanhã, o seu dia começa, aí você está lá, você fez um preparo, você se organizou, você mentalmente está preparado, até espiritualmente, até uma prece, você que não está acostumado, fez, nossa, 8h30 da manhã, primeira bomba, primeiro problema, coisa séria. Você fala, mas eu comecei o meu dia... Logo hoje que eu fiz uma prece, logo hoje que eu fiz até alguns instantes de meditação, pois é, justamente porque você fez uma prece e justamente porque você se preparou, é que você está o quê? Preparado para lidar com as situações. Você fala, que bom saber disso, porque aí é que agora que eu não vou orar mesmo de manhã. Uau, essa não é a mensagem, não é? Existem dias mais fáceis, dias mais confortáveis, dias mais amenos e dias certamente mais complexos, mais difíceis. E os mentores sempre nos dão um tempo de calmaria. Você fala, um tempo de alívio, onde eu vou... finalmente acabaram os seus problemas... Uau! Nossa, nem acredito! Acabaram os problemas da minha vida. Aquele desgraçado sumiu da minha vida, finalmente! Aquela mulher finalmente saiu da minha vida, os filhos já estão fora do ninho, já se encaminharam. Enfim, hoje eu me dou bem até com a minha nora, é uma maravilha. Então, a vida tá boa. A vida tá boa. A vida está boa. Mas são períodos de calmaria, porque não há calmaria para o resto da vida. Então, nos períodos de calmaria, você fica ansioso para quando vier a tempestade. Qual é o ditado que dizem? Quando tudo que é de bom... Quando tudo que é demais é... me ajudem aqui. Tudo que é bom dura pouco? É isso mesmo e dura mesmo, gente. Agora, enquanto você está bom, você está num período de calmaria, você vai estragar o período de calmaria pensando qual vai ser o próximo problema? É essa atitude? Você nem vive o presente de uma época um pouco mais calma, mais equilibrada, porque você já se transportou para o futuro, não é? Isso realmente é um posicionamento muito sério. Porque mesmo nas épocas de problema, nós precisamos nos distrair e olhar em volta.
as coisas que nos dão alívio. Então, quando as coisas estão um pouco mais conturbadas em casa, para mim o meu escape é buscar o prana da natureza, nem que esteja 100 graus em Orlando. Eu preciso sair de casa. Não é? Eu preciso buscar energia. Tem um parque perto da minha casa, eu preciso ir andar, correr, respirar o ar puro. Nisso nós somos muito abençoados de vivermos numa cidade sem poluição realmente. Não é? Eu tenho certeza que cada um de vocês tem um escape que nutre. Mas eu sempre peço a Deus, Senhor, nunca me deixe sem a capacidade de admirar as coisas que me destes. Eu de manhã, praticamente todos os dias, eu olho porque Deus me deu a vista, eu já passei por lembranças de outras existências, e talvez seja por isso que eu dou tanto valor à vista, eu tenho uma gratidão imensa de poder ver, porque eu creio que já tenha tido alguma reencarnação sem a visão. Então, toda vez eu olho para o céu, eu falei assim, como é que o Senhor conseguiu fazer uma cor tão linda? Eu falei, como é que pode o céu ter a cor que tem? É uma cor impressionantemente maravilhosa. Então, eu realmente peço a Ele que, por mais problemas que eu esteja passando, que eu nunca deixe de admirar as coisas que realmente eu amo e que dão sentido à vida. Muito bem. Nos foi lembrado, então, por nossa querida Joana de Anjos da semana passada, que a ansiedade realmente desgasta, ela maltrata a gente, ela chega a níveis que podem até nos consumir as energias, e isso é uma marca do mundo contemporâneo. E ela nos lembrou que existe certamente uma diferença entre uma ansiedade natural e aquela que escala para um nível patológico. Porque é óbvio que se você aguarda alguma coisa com uma expectativa, você vai ficar um pouco ansioso. Normalmente são coisas gostosas, coisas positivas. Não há como... Isso não é problemático, ao contrário, é o gostinho da vida, né? Que nos dá excitement, que nos dá sentido para viver. Mas quando a ansiedade realmente se transfere para um nível patológico, ela realmente começa a se refletir até no nosso corpo físico, com efeitos físicos reais, extremamente desconfortáveis, já tendo levado muitas pessoas ao ER, à emergência, achando que poderiam estar tendo algo mais sério, como um derrame, um ataque cardíaco. Derrame, sobretudo, poucas pessoas conhecem que a ansiedade dá dormência. Ela dá dormência na ponta dos dedos da mão, dormências às vezes no braço, na ponta dos dedos dos pés. É uma coisa muito estranha. Às vezes é uma dormência no rosto. Aí a pessoa está achando que está tendo um stroke. Aí você fala, como é que eu vou saber que eu não tenho um stroke? Primeiro, se você achar que esteja passando pelo stroke, onde que você precisa ir? Para o ER. Não é? É para uma emergência, certamente. Mas tem uma dica. Quando é um stroke, você sente tudo isso de um dos lados do corpo. Então, se você começar a sentir essa falta de tato na mão, os dedos, e é nas duas mãos, já é alguma coisa a seu favor. Eu não sou médica, obviamente, eu não sei se o stroke daria diferenças e dormências nos dois lados do corpo, mas é uma forma, não é o mais comum que eu saiba, pelo menos. Mas até isso dá. Até isso dá. Muito bem, então nós vamos aí. Nós falamos então que existe a ansiedade como expectativa natural. Mas quando ela escala ao nível patológico, nós passamos a tratá-la como sendo um transtorno. Os transtornos, as doenças mentais são chamadas de transtorno. Você fala, nossa, doença mental? Pois é, todo mundo sofre dessa
incrível, impressionante doença mental, emocional no mundo de hoje, que é a ansiedade. Qual é a diferença? É que a ansiedade natural, ela vem de vez em quando. Quando ela se transforma num transtorno, além dos efeitos físicos, psíquicos, emocionais, ela é constante, a pessoa vive ansiosa. Ela vai dormir ansiosa. Às vezes ela nem consegue dormir de tão ansiosa, com problemas de insônia. Às vezes adormece, acorda várias vezes à noite. Portanto, acorda cansada. No que acorda cansada, já passa o dia meio que se arrastando. A pessoa que dorme é calma? A pessoa que dorme é calma, porque ela descansa. A pessoa que dorme mal, acorda como? Além de mau humor, irritadiça. Não é? Então, imagine isso, mês sim, mês não. A pessoa vai realmente se estressando cada vez mais. Então, a grande diferença é que o transtorno da ansiedade, ele é constante. E nós vimos aqui que, agora eu vou apenas passar pelos slides, eu não tenho como comentá-los. Quem quiser uma abordagem um pouco melhor, por favor, se refira à palestra anterior. No entanto, nós vamos falar sobre isso de formas diferentes, como nós comentamos nas palestras futuras. Então, nós vamos aqui a sintomas físicos variados, a sintomas psicológicos inúmeros, a sintomas mais sintomas ainda mais de natureza psíquica. E dentre os sintomas de natureza psíquica, que realmente eu considero serem os piores, não é? Porque a pessoa pode chegar a ter a sensação de que está enlouquecendo. É uma coisa absolutamente terrível, porque a pessoa passa a ter uma noção, meu Deus, aonde que eu estou? Quem eu sou? De repente te falta o chão, não é que você vai desmaiar, não. Você não está com sensação de desmaio, apesar de a ansiedade dar muita tontura, né? O lightheadedness, que a gente diz. Mas não, é muito pior do que isso. Você perde a noção, você vê o seu celular na frente, parece que você... Nossa, parece que você está saindo do corpo. E aí vai começando a entrar na questão espiritual, porque você já vai entrando no desprendimento. Só que isso não é um desprendimento natural, de natureza mediúnica, positivo, harmonioso. Isso é um desprendimento como consequência de inícios de pequenas rupturas psíquicas, que, se não forem tratadas devidamente, podem realmente levar a pessoa ao desequilíbrio. A boa notícia é que, mesmo que você se desequilibre, tem como haver o retorno. A pessoa tem como se reequilibrar. Realmente tem. E pergunte para pessoas que já passaram por ansiedades significativas e estão bem, estão equilibradas, estão normais, felizes, de vez em quando, mas bem. Muito bem. Brincadeiras para suavizar. Isso é muito grave, não é? Muito grave. Mas existe um dos fenômenos psíquicos, um dos sintomas psíquicos da ansiedade, que é onde nós vamos focar agora, que é a hiperestesia. Não é? Alguém sabe o que é a hiperestesia? Então, nós vamos ver aí, não é? A hiperestesia é justamente um aumento, mas um enorme aumento, um aumento anormal da sua sensibilidade, envolvendo os seus 5 sentidos. Não é? Então, se está frio ou se está quente, a maioria das pessoas vão sentir a diferença de temperatura, mas para a pessoa hiperestésica ou que esteja em estado de hiperestesia, aquela sensação é assim o fim, parece que o corpo está pegando fogo, não é? Ou está extremamente frio, ou o toque, quando você rala no móvel, aquilo te dói. Você fala, nossa, você está falando de fenômeno de sensações da fibromialgia? Também, não é? Também.
Só que isso não se refere apenas ao corpo, ao toque, ao tato, ao som. Uma música para você, para a pessoa que esteja nesse estado de superexcitação neurológica, aquilo se torna um barulho extremamente incômodo a ponto de irritar a pessoa. Você fala, nossa, baixa essa televisão. A televisão está normal. Nossa, você é surdo! Por que esse barulho? Não é? Menino, fala mais baixo. A pessoa está falando normal. Mas, mãe, eu não falei nada. Resposta clássica, não é? A luz incomoda. A pessoa é extremamente sensível à luz. E para quem já sofreu, esse foi o exemplo que eu dei a semana passada, para quem já sofreu de enxaqueca, sabe que a luz parece que é uma faca que está cortando a sua visão, não é? Mas a pessoa hiperstésica, ela é extremamente sensível à luz. Então, nós estamos aí mexendo com a audição, a sensibilidade à audição, ao toque, à visão, ao olfato. Um perfume agradável para a grande maioria das pessoas, para a pessoa nesse estado, ele se torna extremamente incômodo quando a pessoa se sentir enjoada. Então, nós estamos mexendo basicamente nos 5 sentidos. A sua sensibilidade aumentada. Isso, na realidade, é um distúrbio neurológico, vocês sabiam? É um distúrbio neurológico. Felizmente, não é constante para a grande maioria das pessoas e se manifesta em vários transtornos de natureza emocional e psíquica. E na ansiedade é um dos transtornos que muitas pessoas sentem de forma significativa. Mas aí... é justamente aí que nós vamos encontrar o ponto de contato com a parte espiritual. É na hiperestesia que nós vamos ver a ponte com o mundo espiritual, a ponte com a mediunidade. Por quê, gente? Alguém poderia me dar uma dica? Obrigada pelo ponto de suspense. Gente, a visão, a audição, tato, paladar, são o quê? São sentidos do corpo. E nós havíamos, inclusive, comentado que hoje nós sabemos até de mais de 20 sentidos, por incrível que pareça. Você fala, nossa, estranho. Mas nós conhecemos os tradicionais, são os 5 sentidos. A mediunidade é considerado o quê? O 6º sentido. Então, veja aí, esse é o ponto de referência entre a ansiedade e a mediunidade. Porque a pessoa já está com a sensibilidade aflorada. E o que é a mediunidade? É a sensibilidade aumentada. Que tipo de sensibilidade? A sensibilidade psíquica. A capacidade de perceber e sentir as coisas espirituais. Então, esse é o ponto de contato. Então, a pessoa ansiosa, ela entra em contato com a vida espiritual mais facilmente. E aí a coisa pode se complicar tremendamente. Porque a pessoa, além de ter um problema de natureza emocional, se estiver grave a ponto de já estar com a falta de... já estiver com desrealização, você já está mexendo com a parte psíquica, o quadro já é complexo e, em cima disso, a pessoa tem uma capacidade maior, muito mais ampliada, de fazer conexões com o mundo espiritual, de perceber as coisas do mundo espiritual. Então, nós vamos aqui. Essa é uma ponte de ligação, sim, e aí nós vamos poder dizer de uma forma, vamos dizer, cotidiana, comum, que a ansiedade pode ser um canal de abertura da mediunidade. Porque existem pessoas que essa percepção está diminuída, mas numa crise de ansiedade, a pessoa, de repente, tem essa capacidade. Parece que aquela glândula interior, que não vem ao caso nós nos referirmos a ela ou estudarmos, que é a glândula pineal, nós temos, a mediunidade é uma faculdade física do organismo. Ela está dentro do nosso cérebro.
que está lá numa glândula mínima, pequenininha, que tem essa capacidade de captação de ondas eletromagnéticas. Muito bem. Nós vamos aqui entrar no domínio das conexões mentais. As conexões que se dão por ondas, sobretudo de natureza eletromagnética. E todo mundo já teve essa experiência. Você está pensando numa pessoa, a pessoa te manda um text, ou te liga. É a experiência mais comum da conexão mental. Ah, não é a coincidência. Pois é, chama de coincidência. Mas é uma coincidência em cima da conexão mental. Muito bem. Nós vamos ver aqui, então. A questão da conexão mental, sinceramente, creio eu que seja assim, bastante... seja um assunto mais fácil de se explicar hoje em dia, porque todo mundo está familiarizado com a noção da sintonia, da rede. Você lá está dirigindo numa estrada, de repente o seu celular perde contato com a torre, não consegue mais captar as ondas eletromagnéticas daquela torre, perde o contato, perde a conexão. De repente, encontra outra torre, informa-se a conexão de novo. Você está lá procurando uma música, está dirigindo, lá tem o seu rádio tem AM, tem FM, e talvez um satellite, e você vai procurar sintonizar você vai procurar fazer uma sintonia de AM, de FM, ou com algum satellite, algum satélite. E nessa busca dessa sintonia, você, quando encontra a sintonia que deseja, vamos dizer ser mais comum, encontramos aí a sintonia de uma rádio FM, um rádio em frequência, aí você vai procurar a frequência da estação que lhe interessa. E é isso que acontece com as nossas conexões no mundo espiritual. Nós somos verdadeiras antenas, com capacidades de vários níveis de sintonia, dependendo da nossa familiaridade com aquela determinada onda. Então, isso tem a ver, de fato, com a mediunidade, porque o médium tem essa capacidade de percepção das coisas invisíveis, dessas ondas invisíveis. E isso é feito através da captação de ondas eletromagnéticas. Você fala, eu não sou médium nenhum. Quem acha que é médium aqui, por sinal? Deixa eu ver. Levanta bem a mão, por favor, eu preciso saber. Ninguém se acha médium. Ninguém se acha médium. Nunca ninguém sentiu a presença, parece que tem alguém olhando para a gente? Nunca ninguém sentiu isso? Não? Quem já sentiu a presença, a impressão de que alguém está olhando? Levanta a mão. Já aumentou o número de mãos. Já aumentou para 80%. Vamos ver, do 10% aumentou para 80%. Então, vamos ver. Você está lá pensando, está lá elaborando. Vem uma ideia, não sei... Nossa, mas essa ideia não é minha. Nós chamamos isso de inspiração. Alguém já teve alguma experiência com uma inspiração incrível, realmente fora da sua ambientação mental, do seu nível de conscientização das coisas? Alguém já teve uma inspiração? Levanta a mão, por favor. Eu estou vendo que ninguém teve uma inspiração. Tem uma pessoa lá atrás. Aliás, ele fez assim. O que significa isso? Uma meia inspiração? Porque o homem normalmente ele não admite as inspirações, essa coisa da minha cabeça, da minha capacidade. Brincadeirinha. Todos nós já tivemos essas experiências, não é? Mas Kardec nos ajuda a compreender, não é? Então, quem que é o médium? O médium é todo mundo. Então, é todo aquele. Começa assim. Todo aquele o quê? Todo aquele que sente. Você sente? Ok, quem mais que você? Em algum grau, as influências dos espíritos. Essa é a definição. Então, eu falei assim, eu nunca consigo lembrar a definição de médium. Então, vamos lá, vou ajudar você. Eu adoro
fazer quebra-cabeça. Então vamos lá. Quem é o médium? É todo aquele que sente em algum nível a influência dos espíritos. Eu estou esperando algumas palmas. Vocês nunca mais vão esquecer. O médium é todo aquele que sente em algum nível a influência dos espíritos. Tem gente que sente muito pouco, essa é a verdade. Tá, a pessoa que diz, eu não sinto espírito nenhum, e é verdade, tem gente que sente muito pouco, tem gente que sente demais, que percebe, onde entra, percebe tudo, não é? E nós não vamos entrar nesse departamento agora, porque não é o nosso objetivo, porque a palavra médium, segundo Kardec, é usada especificamente de pessoas com essa sensibilidade extremamente exacerbada, mas a verdade é que ele diz, todos nós somos mais ou menos médiums. E aí entra a parte que nos interessa, não é? Porque nessa nossa capacidade maior ou menor de captarmos o mundo espiritual, a verdade é que nós vamos entrar em conexões espirituais em nome dessa faculdade que todos nós possuímos, que é o nosso sexto sentido de perceber o mundo espiritual, que é a mediunidade, não é? Então, na realidade, você tem dentro da sua cabeça uma antena de celular, essa é a verdade. Não é? Você tem essa capacidade de captar o que os outros estão pensando, pessoas encarnadas ou desencarnadas. Não é? E aí nós entramos no capítulo das associações mentais, porque se a gente pudesse contemplar com os nossos próprios olhos, segundo Emmanuel, as correntes do pensamento, nós reconheceríamos de pronto que todos vivemos em regime de comunhão. Um ligados com os outros, essa é a grande verdade. Mas é um regime de comunhão de qualquer jeito? Não, em função da tua afinidade, que você tem com aquela pessoa de uma forma objetiva, de uma forma bastante clara, e às vezes a afinidade é extremamente sutil. Então, a associação, esse tipo de associação mental mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos da nossa vida e, na realidade, comanda a existência de todos nós. No fundo, a grande verdade é que ninguém pensa ou sente sozinho. É mesmo? Nossa! Então eu nunca estou sozinho? Pois é, cada um de vocês que entrou aqui, entrou com pelo menos 10 espíritos. Mas eu estou vendo só vocês. E se tiver alguma cadeira vazia do seu lado, pode ser que tenha um espírito? Não. Nós temos muitos espíritos, ok? Muitos vieram com todos nós, mas é como se nós fôssemos aqui um grande anfiteatro, ok? Não é que os espíritos ficam sentados em cima de você, gente. Não ficam, ok? Mas eles estão presentes. E muitos de nós, em vindo para cá, trazemos para cá, transportamos para cá, sem sabermos, essas entidades que precisam ser auxiliadas. Às vezes o problema não é com você em casa, mas... Olha, desculpe meninos, mas essa pergunta só poderia ter vindo de uma mulher. Porque olha a inteligência dessa pergunta. E os meninos vão responder nada. Ninguém vai dar um Quando eu dava aula em cursinho, se eu falasse alguma coisa no cursinho, os meninos... E normalmente era o fundão que se levantava. As meninas... Essa pergunta só poderia ter vindo de uma menina. Aí os meninos lá atrás... Cadê vocês? Vocês não respondem, homens. Mas brincadeiras mesmo. A ideia é a gente sair com nenhum. Mas cadê a resposta? Cadê a resposta? Eles vêm... Não, eu queria fazer um parênteses nessa observação. Porque realmente, às vezes, o problema não está com você.
O problema está num ente querido em casa, que está passando por vícios, por desequilíbrios os mais variados. Você busca auxílio, você tenta trazer a pessoa não vem. Você vindo, você já auxilia. Porque as entidades que estejam em volta da pessoa, buscando perturbá-la, desequilibrá-la, confundi-la, você, na realidade, acaba sendo um médium de transporte. Ok? E aí, respondendo à pergunta da nossa companheira, a gente chega com 10 e sai com quantos? A ideia é que a grande maioria deles são encaminhados. Mas alguns deles, e por favor, vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Porque normalmente a gente entende, a gente gosta da palestra, a gente está ouvindo a palestra, mas de vez em quando a gente dá umas viajadas, não é? Aí a pessoa volta, ouve um detalhe e guarda aquilo e a informação é completamente errada. Então, vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Se nós estivermos acompanhadas de entidades onde o processo é complexo, difícil, nós não estamos falando de uma influência espiritual negativa, improdutiva, nociva, em função de uma conexão qualquer que você e eu tivemos. Existem conexões que nós fazemos com entidades que se tornam companheiros constantes da nossa vida e nos fazem muito mal. O grau de gravidade desses casos varia do 0 ao infinito. Existem casos gravíssimos de perturbação espiritual. Nós, no Espiritismo, chamamos de obsessão. Então, o que acontece? Quando a pessoa começa... Na realidade, eu acho que vou até responder uma parte da sua pergunta hoje. Quando a pessoa começa a vir a um centro espírita, buscar uma assistência espiritual, na realidade, no começo, ela passa mais mal do que bem. Nossa, mas tá aqui, eu tô com uma ficha de tratamento, de assistência espiritual, me falaram para eu vir, mas eu passo muito mal. Tá cada dia pior. Eu fico enjoado, me dá desânimo, me dá agonia, me dá tudo. Eu chego aqui, assim, me arrastando. Porque se você está passando mal, continue, porque você agora está no caminho certo. Porque as entidades que estão lhe acompanhando, eles vão fazer de tudo para você não chegar aqui. Aí é o cachorrinho que sai, que foge de casa, o filho que chuta o periquito. Algumas emergências absurdas acontecem no dia da assistência espiritual. Tudo para evitar. Aí, de repente, dá uma moleza, um sono. Você não está com sono, você está hipnotizado espiritualmente para não chegar ao centro. Porque aqui eles vão fazer de tudo para você não chegar. Então, a gente, muitas vezes, quando as conexões são leves, a gente sai sem nenhum. Outras vezes, a gente sai... mas demora o processo, ok? O processo do desligamento é vagaroso. Ele não é feito de uma hora para outra. Muito bem. Tá claro isso? Então, não desistam, ok? Não desistam. Aqui, nosso irmão, Dr. Sérgio Felipe, vai explicar muito bem esse processo de conexão. Vocês podem apagar a luz, por gentileza? Eu pediria aí o som atrás, por favor. Ok, não adianta o som atrás que eu coloquei no mute aqui embaixo. Só um minutinho, por favor. Deixa eu tirar do mute, eu sabia que isso aconteceu, eu sabia que eu ia esquecer. Ok. Alright, so let's go. Apaguem o pódio, por favor. É esse. A mente chega a outra pelo... Por exemplo, vamos raciocinar de uma forma mais primária. Você vai até Santos pela Imigrantes e você vai passar no pedágio. Mas você comprou aquele pedágio automático.
sem parar. E você passa satisfeito com o seu carro, olhando a fila imensa daqueles que não compraram. Você fala, nossa, sou demais. Passa olhando assim para ver, né, como que fica a cara daqueles que estão na fila, assim, satisfeito. Eu comprei, ó eu. Então, aí você, a 30 metros da porteira, pensa bem, 30 metros, o portão olha para você e diz se você pagou ou não pagou a conta, é ou não é? Bom, ok. Se não pagou, ele não abre. Se pagou, ele abre. Bom, como é que ele sabe disso? Como é que sabe? Ele pegou, olhou para você, foi até o banco, analisou as contas, localizou o seu pagamento e abriu. Como é que ele fez isso? Por onda magnética. Onda magnética. Agora, raciocina comigo. Você acha que... Você se acha mais que uma porteira? Pensa comigo. Se você for menos que uma porteira, você ainda é daquele que desce do cavalo, a pia do cavalo, né? Como é que chama? A peia. Vai lá, tira o negócio assim da porteira, puxa e passa. É bom também. Também é bom. Não é? E aí vai, sai de novo e fecha. Também é bom, não há problema. Mas, se você é igual a uma porteira, você já funciona magneticamente. Mas a gente deve ser melhor que uma porteira. Vocês concordam com isso? Pensam bem. Pensa, né? Então, é lógico que deve haver uma comunicação magnética. E essas estruturas, porque a única estrutura no nosso corpo capaz de converter onda magnética em neuroquímica é a pineal. Não tem outra estrutura que faz isso. É a mesma coisa, a única estrutura que converte o som em neuroquímica é a orelha. Sem a orelha não há. Você não vai ouvir pelo nariz. Então, a pineal é o órgão que transforma campo magnético em neuroquímica. Não tem outro órgão que faz isso. Então, é lógico que o pensamento deve permear por esse campo magnético. Você chega no aeroporto, por exemplo, você já conecta com Wi-Fi, no campo. É assim também, a gente chega junto com as pessoas, já vai conectando. Tudo isso vai sendo transmitido para o nosso cérebro. Aí começa, às vezes vem um sentimento, uma sensação, uma impressão, coisa e outra, que vem por esse Wi-Fi. Chega até você por essas ligações. Por isso que assim, ninguém pensa ou sente sozinho. Nós estamos sempre conectados. Ninguém poderia explicar melhor do que o Dr. Sérgio Felipe em relação a isso, não é? Então, nós vemos que as conexões mentais são invariavelmente pontos de atração constante entre todos nós, nos fortificando ou nos enfraquecendo. E aí vem a questão: como é que você e eu vamos saber se estamos com envolvimento espiritual? E nós dizemos no Espiritismo, tem um ditadozinho lá fora, né? Que diz que diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. No Espiritismo a gente diz, diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Interessante, né? Interessante. Então, aqui nós vamos ver que as influenciações que nós vamos explorar em uma outra oportunidade, as influenciações sutis, são incríveis e as mais variadas. Mas a melhor forma de nós entendermos isso é através dessa história. É assim que nós vamos terminar o nosso encontro hoje. Porque a mensagem dessa história é simplesmente magnífica. E eu acho que vai ser a ponte
de nós compreendermos o que vem pela frente em termos de estudo nosso em relação à questão das conexões espirituais. Oi, amor, cheguei. Esse é trator. Tá, não vou contar desse aqui. Não tem um problema. Pega cerveja. Vou ficar aqui, eu tô meio cansado hoje. Sozinho? É, sozinho. Pessoal aí, ó. De novo, tá? Ih, ele é um inútil. Tá aí meu trabalho. Tá. E aí? Ficha? Descobriu o quê, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o quê, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Já tem alguns de nós lá e eu acho... Presta atenção, Otávio! É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele, vê se ele não faz besteira dessa vez. Um técnico horrível. Ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. É impressionante, esse cara não sabe. Realmente consegue errar todos os gols na cara do gol. Pior que o David. Quem é, irmão? Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois eu ligo pra ela. Nossa, hein? Que isso, cara. Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora, né? Sim, senhora, isso mesmo. Pessoal, carnaval, 3 caixas de cerveja. Eu contratei uns garotas de programa. Só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patroa tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Ah, mulher, não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo. Esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. É, cara, já tem tempo que eu não provei com ele. É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos, Paulo, vamos! Coleira! Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. Rapaz, você não é parceiro mais não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, Isso esse é aí, o Paulo que eu mano. conheço. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Quer saber, cara? É isso mesmo. Ô, garçom, a saideira aí. Aí, a saideira. Incrível como você cai direitinho, Paulo. Essa é a parte que eu vou te matar. Atende, Paulo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e para... Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre, eu não sei por que tanta angústia. Eu tô com mau pressentimento em relação
ao meu marido. Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado Deus, uma oração cristão exemplar, nas tarefas do dia, o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Eu vou confessar a vocês que esse não era a parte dessa história que eu teria trazido para vocês. Não me pergunte como isso aconteceu, porque o vídeo é um outro vídeo. Tem tudo a ver, continua a ter a ver com o nosso tema, mas eu fico realmente muito impressionada com o que acabou de acontecer conosco hoje. Acho que os mentores devem saber por que esse vídeo foi trazido para vocês. Isso significa que temos mais para conversar numa outra oportunidade. Eu não vou estar com vocês nessas próximas semanas, voltando a esse assunto, porque temos outros companheiros aqui para expor outros temas, mas quando vocês me virem no schedule, vocês vão saber que nós vamos continuar a falar sobre isso, não é? A parte mais linda do que nós acabamos de ver é o poder da prece. É o que você e eu podemos fazer por aqueles que nós amamos. E, obviamente, por aqueles que nós desconhecemos. Mas você veja, a moça conseguiu transformar a ansiedade e a angústia dela num pedido poderoso de prece. Não foi uma prece desesperada, uma prece aos gritos, não foi uma prece, ela parou, ela pediu, e vocês vão ver que o pedido vai ser respondido. Então, não vamos desistir de pedir, meus irmãos. Não importa qual fundo seja o buraco em que nós estejamos, as mãos de Deus, os braços de Deus são muito longos. E nos encontra onde quer que nós estejamos. Portanto, não percamos a fé. Que a nossa esperança, de forma consciente, uma esperança sabedora do poder da intervenção do alto, supere a uma ansiedade morta que nos consome. E é essa a mensagem da noite. Lembrando desse poder impressionante dessas associações que nós podemos fazer através da nossa mente, que nós nos associamos com aqueles que têm poder de intervir em nossa vida. E é com essa mensagem que nós deixamos vocês na noite de hoje.